Olá, meus irmãos, irmãs, amigas, obrigado por estar aqui nesse canal. Divulguem esses vídeos. Essas palestras têm o caráter de projetar luz e clarear a mente de muitas pessoas. Trazer reflexões aqui, sem um caráter de impor nada, mas de expor para que você aí reflita sobre aquilo que está sendo colocado. O tema que eu vou abordar agora é por que algumas casas espíritas kardecistas, eu sempre uso esse termo, embora não acredite que existe espiritismo kardecista, porque o espiritismo não foi criado por Allan Kardec, ele foi o iniciador. Eu uso essa palavra kardecista para separar do público leigo que não entende a diferença, às vezes, de espiritismo, de umbanda. Então vamos lá. Por que algumas casas espíritas está escasseando os trabalhos mediúnicos? Por que isso, Luciano? Está difícil encontrar um trabalho mediúnico bom, sério. Isso se deve a um estudo mal feito do espiritismo na sua origem. Prestem bem atenção que vocês vão entender. Muitas pessoas que começam a estudar o espiritismo não o fazem de forma correta. Existe uma parte do espiritismo que é ignorada pela grande maioria dos estudiosos do espiritismo, daqueles que estudam o espiritismo, que é a história, a origem do espiritismo. Obras como A História do Espiritismo, escrita por Arthur Conan Doyle, o escritor pai da personagem Sherlock Holmes, As Mesas Girantes, de Zeus Van Tuyl, né? A própria Vida de Kardec. Existem 3 livros que reúnem um estudo sério sobre a vida de Allan Kardec, escrito por Francisco Thyssen e Zeus Van Tuyl. Pegaram toda a documentação de forma organizada, são 3 obras. Eu estudei essas obras 2 vezes, exaustivamente, para poder conhecer essa história. Então, muitos espíritas não fazem esse estudo, não conhecem a história do espiritismo, das mesas girantes, né? O que foi as mesas girantes, o impacto desse conhecimento no século XIX, e por aí vai. Todo o trabalho de Allan Kardec, a Revista Espírita, Revista Espírita, o pessoal não lê os artigos ali, né? Muito bem. O pessoal parte logo para romance para entender. Isso deixa uma lacuna, isso vai gerar uma compreensão equivocada do espiritismo lá na frente. Então as pessoas muitas vezes, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, chegam a uma posição de gerir uma casa espírita, mas como tem essa lacuna, eles não entendem uma coisa. Eu vejo muita gente dizer o seguinte, espiritismo é reforma íntima. Não, meu irmão, não. O espiritismo não é somente reforma íntima. A reforma íntima seria o gol para o esporte, o ápice, é o que todo mundo busca, e aquilo que o espiritismo também, e de forma destacada digamos assim, e concentrada diz, temos que praticar a reforma íntima. A reforma íntima está dentro do espiritismo. O espiritismo é um ciclo maior, entendeu? O que difere o espiritismo das outras religiões, particularmente do catolicismo e do protestantismo, é que nós temos um princípio chamado comunicabilidade com o mundo espiritual. E nós temos que praticar essa comunicabilidade, porque não se obtém reforma íntima somente do espiritismo. Você pode chegar à reforma íntima no catolicismo, no protestantismo, até que não tem religião. Porque reforma íntima é mudança de atitudes equivocadas para atitudes melhores. Tirar seu campo... mas o espiritismo tem um conjunto que explica muito isso. Não subestime a psicologia católica e a psicologia dos protestantes. Eles também têm. Eles também têm uma literatura que instiga você a se desenvolver, a não praticar isso e aquilo outro, a se reformar, a ser um homem novo. Então, reforma íntima não é privilégio do movimento espiritista, não. Agora, o espiritismo, o espiritismo nasceu da comunicação com os espíritos. E muitos diretores de casa estão esquecendo isso. Outro problema que tem também é que as pessoas tornam as reuniões mediúnicas um local extremamente de difícil acesso. Entendeu? Né? O comportamento hoje das pessoas para com os fenômenos mediúnicos não é o mesmo comportamento que as pessoas tinham na época de Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ali Allan Kardec convidava as pessoas para mostrar aquela coisa toda. Pessoas eram chamadas, pessoas sérias que queriam conhecer o fenômeno, né? Kardec tinha uma frase que ele dizia assim, não adianta você chamar uma pessoa que não entende nada de química, que não conhece nada de química, para assistir um experimento químico, um fenômeno químico. Ele não vai entender, ele precisa de uma base teórica para depois ir para ver a parte prática. Muito bem, mas Kardec fazia isso, dava uma base teórica e chamava as pessoas sérias que queriam ver. Então, o acesso às reuniões mediúnicas se tornou uma coisa extremamente burocrática e absurda. Há um exagero nisso, tem que se preparar, mas também não pode ser radical. Também não é assim, tá? Há um exagero às vezes.
E há dirigentes que não querem fazer trabalho mediúnico na casa porque diz que isso é fazer proselitismo, é chamar as pessoas. Não, isso é o cumprimento da doutrina filosófica que tem uma origem histórica. O Espiritismo nasceu justamente das mesas girantes. Depois Kardec perguntou, de onde vem o movimento das mesas? A inteligência extracorpórea se manifesta e diz. Então não tem sentido esquecer essa parte, não é? Então é preciso sim. Outra coisa, há uma relação profunda entre a crença inabalável na imortalidade da alma, o descortínio, a abertura, a racionalização, a humanização dessa outra dimensão. Quanto mais você considera essa outra dimensão misteriosa, quanto mais você não sabe nada da outra dimensão, quanto mais você torna ela sobrenatural e maravilhosa, mais você torna isso distante. Quanto mais você humaniza, racionaliza, abre as dimensões e mostra, ó meu filho, você estará feliz aqui ou estará sofrendo, de acordo aqui o exemplo. A própria obra O Céu e o Inferno, ou também chamada Justiça Divina segundo o Espiritismo, no final da obra, né, Kardec mostra o depoimento dos espíritos felizes, endurecidos, em condições medianas. Está lá porque ele quer mostrar isso. Ora, se nós vamos para lá, né? Se nós vamos para lá, como é que a gente vai estar lá? Então, quanto mais informações nós tivermos, quanto mais nós aumentarmos o contato com isso, isso não obedece ao princípio psicológico da curiosidade. Muitos espíritas de forma errônea dizem assim, a pessoa vem para casa espírita, só quer saber de trabalho mediúnico, não quer fazer campanha do quilo. Primeiro ponto, a pessoa que quer se dedicar a um trabalho, respeita essa dedicação e deixa a pessoa escolher o trabalho que ela quer. Não condicione uma pessoa, não obrigue uma pessoa para fazer um trabalho mediúnico, ter que fazer campanha do quilo, ter que visitar o hospital. A pessoa vai se quiser. O dirigente espírita tem que ter a maturidade para ele aproveitar aquela mão de obra ali, ponto. E não reclamar. Meu irmão, você quer fazer um trabalho mediúnico? Quero. Mas você tem que ir para a campanha do quilo, viu? Por quê? Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito isso? Mas ele tem que praticar. Ora, a prática é no dia a dia, no lar. Quem é você para fiscalizar a prática dele? Fiscalize sua prática, sua vida. Que autoridade você tem como diretor de casa espírita querer fiscalizar uma pessoa desse tipo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Praticar se pratica no dia a dia. Não é porque você frequenta campanha do que você está praticando. Não é porque você vai visitar o hospital que você está praticando. E aquele que não visita, que vai para o trabalho mediúnico, não está praticando. As pessoas têm sua vida cheia aí fora, ganha dinheiro, trabalha, tem família, esporte, diversão. Aí escolhe um dia para trabalhar na reunião mediúnica. E o povo fica criticando. Não, você tem que fazer para todo trabalho. Para com essa besteira, não vai fazer isso na tua casa. Se tu está fazendo. Divulguem esse vídeo para essas informações, abrir a cabeça desses dirigentes aí que estão pensando errado sobre isso. Tá bom? Então, tem que se fazer o trabalho porque isso é corolário, é consequência filosófica de uma doutrina que nasceu com a comunicação com o mundo espiritual. Então, não tem nada a ver. O fato de... Então, muitos dirigentes não querem desenvolver o corpo mediúnico de uma casa, não querem fazer. E outra coisa... Querem desenvolver esse corpo mediúnico e ficam só estudando o livro dos médiuns e as obras de André Luiz, de Chico e de Divaldo. Tem que ler outras obras também. O conselho filosófico de Allan Kardec não foi isso. Os espíritas, eles cometem um erro engraçado. Eles se baseiam muito no que Kardec escreveu e ficam só naquilo ali. Mas não se baseiam no que Kardec fez como pessoa. Kardec era intrépido. Kardec era audaz. Kardec investigava muita coisa para poder tomar uma posição. Vocês hoje ficam só lendo aquilo ali, pronto, acham que sabe tudo, só porque leu aquilo ali. Não. Vocês não estão seguindo o que Kardec fez não, viu? Me desculpe. Mas eu tenho que fazer essas críticas sem querer aqui ser o dono da verdade, denegrir a imagem de ninguém, mas eu tenho que levar esses pontos filosóficos, aqui é uma palestra filosófica, psicológica, para suscitar esse debate, abrir a cabeça daqueles dirigentes que não querem fazer trabalho mediúnico, não querem fazer contato com o mundo espiritual, se a doutrina nos dá essa possibilidade. Então há muita burocracia, há muito exagero, há muito medo, há uma falta de ousar. Os espíritos querem trabalhar, mas muitos dirigentes da casa espírita estão bloqueando isso. Por quê? Porque não fizeram um estudo lá atrás, profundo do espiritismo. Vai estudar profundamente as obras. Às vezes lê e não entende o que está escrito ali. Entendeu? Se nós temos hoje uma doutrina espírita organizada por Allan Kardec, foi porque o camarada foi audacioso, ele foi um intrépido, né? Ele
questionou, ele trouxe aquilo e pegou as mensagens, tudo. Aí quando chega aqui, você pega tudo prontinho, e em vez de você multiplicar aquilo que Kardec fez, você estaciona e segura. E tem muitas revelações, muitos conhecimentos, muitos espíritos querendo trabalhar, trazer informação pela casa mediúnica, mas o dirigente fica só naquelas obras ali. Conhece aquela história de que existe um barco que você chega na beira de um rio, tem um barco, você pega o barco, atravessa para a outra margem, deixa o barco lá e continua, porque agora não tem mais rio, vai ter uma floresta, você vai carregar o barco na cabeça. Aqueles conhecimentos trazidos por Kardec são imprescindíveis, são importantes, mas você tem que avançar para outros, estudar bem aqueles conhecimentos. Eu particularmente fiz isso, estudei muito exaustivamente a codificação, li, reli, vi os pontos, comecei a ler outros livros também. Em nada abalaram o meu conhecimento da base. A base continua sólida, mas eu precisei avançar, porque se ficar repetindo o mesmo conteúdo, sabe o que vai acontecer? Você não avança no conhecimento. Faz, não, eu vou proteger a doutrina. Proteger a doutrina não significa não ler coisa nova. Não, não. Quando você aprende bem a base, você sabe diferenciar aquilo que é estranho daquilo que não é verdade. Aquilo ali, isso aí é estranho. Mas uma coisa é um conhecimento que nega a base. Outra coisa é um conhecimento que complementa a base. Saibam diferenciar. Então, praticar a mediunidade, construir um trabalho mediúnico, é uma obrigação natural daquilo que se aprendeu no Espiritismo. Tá? Não vem dizer para mim que não, o importante é fazer reforma íntima e pronto. Então você quer transformar o Espiritismo num catolicismo melhorado? Você quer transformar o Espiritismo num protestantismo melhorado? Não, o Espiritismo não é isso. Allan Kardec, o que é o Espiritismo? É a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Olha aí, ó. Origem, de onde vem, natureza, o que é. O destino, para onde vai, como vai estar, bem como de suas relações com o mundo corporal. Olha aí a mediunidade sendo preconizada como um princípio natural. Mas o pessoal não está transformando isso em uma coisa muito complicada. Não é assim, pessoal. Vamos praticar a mediunidade sim nas casas espíritas, ok? Um abraço a todos e Deus abençoe.